É isso aí. Começando o domingão aqui especial hoje, mais uma entrevista Black Sampa. Hoje com Gus Larimi, que está aqui com a gente. Ai, tô mesmo te dizer, Gus Larimi em casa. É isso aí, Gus Larimi na casa. Ele que está aqui hoje porque ganhou os 10 independentes lá, ficou entre os 3 mais bem votados. E se você também quiser fazer sua entrevista aqui ao vivo, como ele vai cantar também no final para a gente aqui, você participe dos 10 independentes, hein? É assim agora. Então, Gus Larimi, direto de Camarões, saiu para o mundo para viver de música. É isso mesmo. Gus Larimi diretamente do Camarão. De Camarão. E o pessoal, como que é a parte artística de Camarões, principalmente com o rap? Tem espaço, tem programas de TV, de rádio, tem muitos shows, como funciona? Na verdade, com essa pandemia, tudo as coisas ficou ruim, não é só no Camarão, mas no mundo inteiro. Além dessa pandemia, cada um estava na luta para poder conseguir o espaço, né? Porque lá o rap não é aquele que eu estou vivendo aqui no Brasil. O rap do Camarão é aquele que cada um, porque o governo não dá oportunidade, não dá espaço. Então, nem a rádio, nem a televisão não tem espaço, se não tem gumbo, como falaram no Angola, sem gumbo não tem nada. Sim. Mas as músicas lá têm potencial, é muito forte, mas para poder representar tem que sair fora para poder ter um espaço no rap para poder valorizar suas músicas mesmo, porque lá está bem fechado. Sim, e como a gente estava conversando aqui antes, é um país que ele é bem fechado, o governo controla muito as coisas lá, né? A gente não tem a liberdade, eles não têm a liberdade que a gente tem aqui para falar do governo, para se expressar da maneira que pensa. Lá tem que ser muito cuidadoso, tem que ter mais cautela quanto a você falar das ações do governo, dos trabalhos do governo. Você tem que obedecer mais do que a gente faz aqui. E como que o rap, que é uma música de protesto, consegue estar num lugar onde você não pode protestar? O rap tipo, que estou fazendo, quando eu comecei a cantar, foi em 2008. Foi uma forma para mim expressar o que estava sentindo, porque eu estava bem jovem, mas não estava sentindo essa liberdade de poder viver num país bem rico, um país que tem potencial. Toda a juventude lá tem potencial, mas não tem a capacidade de valorizar, de mostrar seu talento. Eu fazendo rap, eu estava relatando o que eu estava vivendo. A má gerência, o governo ruim, as pessoas morrendo de fome, as pessoas que não têm possibilidade de trabalhar, mesmo tendo diploma, mesmo depois de estudar, o governo não consegue dar oportunidade, o jovem não consegue sonhar, dizendo que consegui ter um estudo bom, consegui ter uma formação boa, eu vou ter um espaço no nível de todo mundo, mas não tem. A corrupção está muito ruim, o governo que sempre vira por uma pessoa. Aí comecei a escrever, porque estava relatando que estava sentindo escrever a primeira música, conscientização. Aquela primeira música quase foi preso, porque quando foi na rádio para passar essa música, as pessoas não queriam. A rádio que toca essa música vai ter censura. Se sabe que eu que cantou, vai ser problema comigo. Aí falou que não, aqui para mim não tem espaço, porque o rap para mim foi um sonho, foi um desejo mesmo de poder representar uma cultura da minha terra. Aí dizendo, vou ser rap, vou ter MC. Não é para, como dizem, quando está jovem, sonha que vou fazer o rap para impressionar as meninas. Não, estava mesmo dizendo o que eu estava sentindo. Estava vendo e estava sentindo. Viu que as coisas não é isso aí. Peguei minha mala, saí fora, dizendo que aqui não tem meu lugar. Graças a Deus, hoje eu estou conseguindo lançar meu trabalho, divulgar e tem um espaço mesmo na televisão e na rádio. Certo, certo. E por que você escolheu o rap? Com tantos ritmos que tem na África, bacana pra caramba de se fazer música, por que você escolheu exatamente o rap? Porque você queria expressar esse sentimento? Primeiramente porque queria expressar esse sentimento mesmo, porque lá não pode falar.
não vou ir na rádio dizendo que o governo está ruim. Eu não vou pegar um plancado e escrever lá, governo, a gente precisa de luz, a gente precisa de água, a banda precisa trabalhar. Não pode fazer isso. Senão vai ter a polícia correndo atrás da gente. Então eu falei, vou pegar o caneta, o papel, a folha e escrever. Aí peguei uma caneta e uma folha. Comecei a escrever, dizendo que o que está acontecendo. Aí, lá para frente, dizendo que não vou ser rap. Comecei a mais estudando um pouco sobre a música. Tenho um pouco esse conhecimento. Aí fala, não, então esse vamos jogar dentro. Mesmo como vai ter problema, vou tentar. Aí comecei a fazer o rap com os amigos. O M121, o amigo lá dos Camarões, a gente formou um grupo. Mas só que como eu estava underground, sempre relatando a dificuldade. As pessoas falam, não vai ter sorte com esse ritmo, porque é melhor fazer umas coisas para a menina mexer a bunda. E fala, não é isso que eu estou querendo. Sim. Eu quero passar uma mensagem para o governo. Se eu sou jovem, eu for na eleição, deu meu voto, então eu preciso ir dizendo o que ele está prometendo para a gente. Prometer água, não tem água, então vamos dizer para ele que não tem água que ele prometeu. Prometeu que a gente vai ter um emprego digno, então não tem tudo isso. Comecei a escrever, mesmo assim, tinha problema. Fiz um grupo, Parole, com os amigos, com Chris Larabi, mesmo assim, a gente não estava se dar sorte. O grupo tinha um nome? Sim. Como chamava? O primeiro grupo se chamava M121, o segundo Parolier, o terceiro que estou fazendo agora é no New Generation. Mesmo fazendo esse grupo, não tinha possibilidade. Aí começou a fazer as músicas mesmo para a mulher mexer a bunda. Para poder ter que ganhar mesmo. Ganhar, né? Um pouco porque tudo que estava fazendo não estava dando a possibilidade das pessoas fiz lá. E eu fiz conscientização, não tinha possibilidade. Eu fiz porque a guerra não tinha, eu fiz Stop a Guerra, fiz até da Momblete. Quando eu lancei da Momblete, as pessoas já começaram a falar mal de mim, dizendo, eu porque estou morando fora do Brasil, fora do Camarão, que não estou sabendo nossa realidade, que eu estou dizendo o que está acontecendo. E as pessoas que estavam me apoiando, sim, está certo, está relatando nossa realidade. Eu falo, nossa, eu sou do Camarão, eu conheço a realidade, eu vivi lá. Então, eu estava relatando isso. Mas, mesmo assim, até lá, as pessoas conseguem fazer o rap, relatando as coisas. Quando você relata muito, o governo vai atrás de você, porque tem vários MC. Um que estou falando um pouco dele, Valsero, um rap de lá. Também saiu, foi morar na França, porque sim, tinha muitas coisas que ele falava para o governo. Aí, mas como não pôde, teve que se zelar. Tem que sair mesmo. Hoje eu tenho um pouco de espaço lá no Camarão, porque estou fazendo uma música que as pessoas estão querendo. Sim. Faço uma música para o público dançar. Porque na minha música, quando eu comecei a fazer a música, é aquele underground mesmo, que fazia o rap de Akhenaton, o rap de Solar, MC Solar, esse tipo, sim, de rap que eu estava fazendo mesmo, para poder dizer que não, você, no momento da campanha, você falou que a gente vai ter a estrada boa, você falou que não vai ter falta da luz, você falou que não vai ter falta de água, então a gente foi lá te dar, colocou nossa urna, você ganhou a eleição, então vamos correr para poder dizer que o que você prometia você não fez, então cobramos, mesmo assim não tem. Até em 2008 eu tinha uma manifestação pacífica, sim, que muita gente morreu porque a gente estava reclamando, aumentou o preço das coisas. Lá é muito ruim quando você tenta falar político, as pessoas, todo mundo está fugindo, fala, não é minha vibe, não sim, tem como falar, porque tem medo. Aqui no Brasil, não sei se você sabe, teve a época da ditadura também, a gente teve um momento em que teve uma repressão enorme quanto a isso também, os artistas sofreram bastante, e eles tiveram, muitos deles, né, que tiveram que fugir, na década de 70, sair do Brasil, morar na Europa, morar nos Estados Unidos, em outros lugares, porque não podia falar nas músicas o que estava acontecendo. E mesmo assim, alguns, eles
eles colocavam subjetivo na música ali, um jeito de falar sem que eles entendessem, porque as músicas, as letras das músicas para ser gravada, tinha que primeiro passar pelo regime militar para eles olharem a letra e falar, não, isso não pode falar. É a mesma coisa, quando eu chegou aqui, a primeira música que eu gravei aqui foi da Momblete. A primeira música que eu fui no estúdio gravar, mas eu tinha já alegre. Depois gravei o vídeo, não estava muito bom. Quando foi no Camarão, gravei o vídeo. E também uma música que eu vi a realidade do Brasil. Sim. Porque vai fazer 7 anos que estou aqui no Brasil. Eu fiz uma música com a participação de 52 MC. Não é só do Brasil, do mundo. Legal. Eu conheço 52 pessoas, consegui juntar ele, dizendo que vamos fazer o seguinte, vamos tentar relatar nosso problema em 30 segundos. Dentro da música, a gente fez uma música, quem roubou? Quem pode dar a possibilidade de olhar lá no YouTube, vai ter essa música, quem roubou? Quem roubou, a gente falava, estava na música, falamos do governo que está roubando o dinheiro. Então, essa música também foi lançada, mas não foi um momento que a gente estava batendo na panela, dizendo que fora Dilma. Fora Dilma, fora Temer. Naquele momento todo mundo estava fora. Hoje não mudou muito, é fora Bolsonaro, é fora Lula, é todo mundo, cada um tem a sua opinião. Sim, mas naquele momento foi muito mesmo, dizendo que foi muito a vontade do povo mesmo, estava querendo uma mudança. Mas hoje não tem muito aquela fora, porque acha que as pessoas falam, são tudo igual. Não tem como mudar, porque você vai sair dizendo fora, ou que vai vir fora, todo mundo fora. Então, não tem como sempre a vida dizendo fora. Você fica deixando ela até o tempo. Então, fiz essa música, Quem Roubou. Essa música foi muito sucesso na internet, mas não tem espaço na rádio, porque é muito forte mesmo. É muito forte. Cada um, imagina a raiva de cada um se expressar no mic sobre a má gerência do seu governo. Então foi muito ruim mesmo. O governo acha que as pessoas estão só pensando nele. Não estou pensando do povo que votou nele. Se ele está já lá no palácio, para ele acabou. O resto manda naquele lugar. Aqui o povo brasileiro reclama muito do governo, né? O tempo todo temos um problema enorme de corrupção dentro do governo. Mas mesmo assim ainda é muito melhor que Camarões, né? É muito melhor mesmo. Porque eu ficava um pouco batendo papo com a nossa comunidade lá do Camarão, ficando bateu papo dizendo que, meu Deus, aqui o povo brasileiro reclama se coloca só um governador para ser presidente do Camarão. Acho que em menos de 5 anos o Camarão vai ser melhor. Sim. E se um dia coloca o governo, um presidente do Camarão para ser prefeito aqui, não tem como falar. Acaba com o Brasil. Acaba tudo. Porque lá as pessoas estão, como eu estou falando numa música, presidente soltando radia só feito pouvoir. Esse presidente que não quer sair, mas está com sede do poder. Se você está lá no poder para ser presidente, acha que o governo ou a população fala, não, você vai ficar há 5 anos. Quando chega a 5 anos, você não quer sair. Você quer lá ficar até morrer. Aí que fica ruim. Aí que não dá, né? Tem que dar espaço. Tem que ser democrático, né? E lá no Camarão é muito ruim, porque o presidente do país, ele governa tudo. Tudo. Lá tem 11 províncias. Se você tem um problema no Douala, tem que ir no Yaoundé. Se você tem problema no Bamenda, tem que ir no Yaoundé. Se você tem problema no Kribi, tem que vir no Yaoundé. Aí não tem aquele governo que cada um que governa separado, sua província. Aí fica mais difícil. Aí fica difícil. O presidente está já cansado, está morrendo, mas está ficando no poder. Lá o presidente africano são muito ruins, gostam do poder. Aí fica ruim, por isso que a África, que é um continente, porque a maioria das pessoas acha que a África é um país. A África não, é um África continente. É um continente. Um continente, mais de 54 países. É um continente muito rico, mas as pessoas saem de lá para vir morar no outro país.
Ah, como faz? Mas por que você vem aqui? E eu venho aqui receber o quê? Sou Zaiu, sou colonizador, roubou de mim. Seus antepassados foi lá e tirou da gente. É isso mesmo, porque né? se não tirava, poderia ficar lá, ser um país bem bom. Esse também, como a maioria do presidente, são colocados por os europeanos. Então, o presidente está lá porque é um país que está na Europa, que ele fica lá supervisando a riqueza, daí fica ruim. Eu estou relatando tudo isso dentro da minha música. Mas só que lá não pode tocar. E quando toca, é muito difícil mesmo. Aham. É que nele, isso mesmo que ele estava falando. A dificuldade lá de você fazer rap é você pode fazer, só que você não tem lugar para tocar, porque nem as rádios vão querer tocar, porque elas vão receber censura do governo se tocar uma música que fale mal. Então, eles têm uma dificuldade enorme realmente de fazer esse trabalho, né? E aqui no Brasil, você escolheu São Paulo para vir, ou você chegou e foi para o Rio, foi para o Nordeste? Você já andou os estados brasileiros aqui? Andou só aquele passarinho. Só chegando já andou bastante, mas quando chegou diretamente para São Paulo, porque morava no Angola. Então, Sim. quando eu saí do Angola, vim aqui para São Paulo. Para São Paulo direto. Aí fiz conhecer a mãe da minha filha em Brasília, minha filha que mora lá no Belém do Pará. Então, ficar só viajando assim pelo Brasil inteiro, porque gosto de conhecer. Viajando é para poder conhecer um pouco a cultura brasileira e levando lá na minha terra, fazer a diferença. Sim. As coisas que eu estou vendo aqui, eu falo, não, podia ser uma referência lá no Camarão, como eu tenho muito sonho também, eu tenho essa vontade de ter minha televisão, então quando pega as coisas eu falo, não, vou levar lá, amanhã vai me servir de referência. Sim. Então, mas vai arrumar um monte de problema com o governo. Arrumando, a gente, quando já nasce, é com problema. Então, o problema acaba quando morremos. Verdade, é isso daí. E na música brasileira, o que você gosta mais na música brasileira? Na música geral, né, sou brasileiro. Na música eu gosto do ritmo, porque é o ritmo que faz mexendo. Sim. A melodia, quando você tem a melodia, é aquela melodia que pode ser uma melodia que, mesmo na cama do hospital, você se sente leve. Com essa melodia que você está ouvindo, não é pelo ritmo, mas é pela melodia. Porque a melodia, imagina alguém que está numa sala de cirurgia, ouvir uma música, aí ele já se sente leve. Outro fazendo amor com a mulher, aí ouve uma música que se sente leve. O ritmo que dançamos pelo ritmo. Então, quando eu ouvo uma música, eu preciso de ouvir o ritmo, a melodia, o ritmo, a melodia, a melodia. Talvez aqui que eu estou precisando. A maioria da música brasileira que eu ouvo, então eu me sinto tranquilo, porque eu tento ver um pouco a diferença, como as músicas brasileiras são. Se for o rap, eu ouvo muito o rap. Antigamente, né, quando eu cheguei, eu sempre escutava a música de Sabotagem. Depois foi ouvir Projota. Depois foi ouvir MC. Agora tem muitos amigos que estão ouvindo a música, tipo Phantom de la Sky, que sempre gosto de ouvir a música dele para ver um pouco, porque a música dele é tipo reggae. Então, eu gosto de ouvir. Não é que ouvir para poder fazer, mas para poder sentir um pouco a emoção, né? E aprender um pouco também. Tudo a gente absorve. Gilmar, que eu sempre gosto também de ouvir. Então, eu tenho uma playlist lá no meu telefone, no YouTube, que eu criei minha playlist para poder ouvir a música dormindo. Sim. Uma playlist que eu estou domingo assim em casa, e eu ouvo essa música mesmo para poder relaxar a mente. As músicas brasileiras, tipo rap, é bem diferente do rap do Camarão, porque o rap do Camarão é aquele que bum, 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 bum. Sim. Muito ritmo, muita cultura. Sim. Colocar muito instrumento é cultural.
aqui faz um pouco a diferença. E talvez eu gosto de fazer essa mistura, dizendo que tá, se eu levo uma cultura, uma mistura brasileira, camaronesa, aí dá o ritmo. Aí eu gosto de fazer várias participações aqui. Legal. O que você acha do samba brasileiro? Ah, samba, curto muito. Curto samba pro churrasco. Samba com churrasco. O samba é uma música, acho que é uma cultura brasileira, porque quando você fala Sim. do Brasil para uma pessoa, ele fala, samba. É aquele samba love. E o sertanejo? Sertanejo... Que o pessoal escuta aqui. Sertanejo universitário, né? Aquela que eu curto. Que Você eu gosta? Eu gostei de ouvir, sim. Gostei, comecei a gostar por causa da minha namorada, porque quando eu estou em casa com a mulher, o domingo, sábado, ela gosta de colocar essa música, então eu sempre ouvo para poder ser tranquilo. E o funk? De verdade, não curto o funk. Não curte funk. Não curto funk, a gente aqui da rádio também não. Portanto, não tem programa de funk. Aqui, olha lá, a NET está até gostando lá o que você não curte. Legal, eu não curto, mas tem o funk que é bom. Sim. Mas eu não curto, porque o funk... Eu não curto o funk porque é a letra e as palavras. Então, se eu curto uma música, é sobre a letra. Mesmo sem ouvir direitinho, Sim. sabe que aqui tem muito palavrão. Então, muito. Se tem uma filha em casa, não pode colocar uma música para ouvir essas coisas. Então, melhor para mim no curso, na minha playlist. Se você entra lá em casa, no meu YouTube, nunca vai parecer que é funk. Não. Beleza. E quando foi, a gente vai falar agora aqui do CD Dance Mom Bled. Certo. Esse CD aqui, quando que você fez ele aqui no Brasil ou fez lá? Já fez aqui no Brasil. Diamond Bled é tipo no meu país, porque Diamond Bled é o título principal. Quando chegou aqui, conheceu um amigo Felipe, acho que é Felipe. Sim. É Felipe, porque tem muitas pessoas que tem com Felipe. Então, conheci um amigo lá, Felipe, que tem uma participação com ele aqui no Terceiro Mundo, que eu fiz uma música aqui com ele. Aí, Felipe de Crote, isso mesmo. Isso. Fiz uma participação com ele no Terceiro Mundo. Diamond Bled, como eu estava falando, é para relatar um pouco nossa realidade. Comecei a escrever a música no Camarão em 2004, comecei a escrever. A primeira música que eu ia escrever é Novo Horizonte. Novo Horizonte, e acabou de escrever no barco, porque eu peguei o barco para poder sair de lá, estava ruim. Veio de barco. Aí escrever no caminho, chegou lá no Congo Brazzaville, sabe, sempre escrevendo uma música, gravando, chegando no Angola, escrevendo, gravando, chegou aqui, aí tudo que eu gravei levou no estúdio. Fiz análise, estudando, aí lançou um álbum em 2008. Aí foi muito bom. Foi o meu primeiro disco que eu lancei aqui no Brasil. Legal. 2008. 2008, Gus Larime. O que significa Gus Larime? É seu nome? Gus Larime é o nome do artista. É diminutivo do Romeo Augusto, porque meu sobrenome é Augusto Romeo. Augusto. Gus Larime é um diminutivo de Augusto. Gus, que é Augusto, né? Sim. Então, Larime é tipo o Deus da rima. Porque antigamente, quando eu queria escrever uma música, sempre fazer uma música com muito a rima. Aí eu falo, sou Deus da rima. Então, Gus Larime. Porque quando começou, eu me chamava Fefe d'Amour. Fefe d'Amour é tipo a música samba. Não, sertanejo, o nome do sertanejo. Aí que vai fazer. Aí fala, não, Fefe d'Amour não combina com rap. Aí como eu escrevi Gusman Holmes. Gusman Holmes que estava muito pesado para a pessoa. Sim. Gusman Holmes. Aí fala, não, então o tempo passou, começou, virou para o Gus Larime e que é lobisomem. E por que o lobisomem? Por que o lobo? Lobo, porque eu gosto desse bicho. E porque eu queria me chamar assim, porque quando eu estava jovem lá no Camarão, sempre tinha uma televisão, na CATV, que jogava esse filme
uma série, chamava Lobisomem do Campus. Sim. Então ficou apaixonado por esse bicho, homem bicho. Fala, tá, é igual a eu, porque ele é bom com as pessoas bom, é ruim com as pessoas ruins. Eu tenho muitos amigos, quando estamos batendo papo, ele diz, você discuta muito. Eu falo, não, eu não discuto muito. Ou você não concorda comigo. Eu falo, não é que eu não concordo com você, a gente não tem a mesma ideia. Sim. Então eu falo, então eu sou lobisomem, sou bom quando precisa, sou ruim se você me deixar ruim. Entendi, você vê? É isso daí, Gus Larime aqui, né? Falando com a gente aqui. E quando você fez esse primeiro CD, teve muitas visualizações na internet, a repercussão foi boa aqui no Brasil? A primeira... A sua recepção no rap aqui, a galera do rap te abraçou de verdade ou ficou meio assim? Não, ficou meio assim. O negão veio de fora. Francês, é de fora, não entende nada. Porque eu canto em francês. As pessoas não entendem. Eu falei uma vez, quando peguei o Michael no evento, porque as pessoas daqui são o seguinte, na minha visão, tem um evento, tem várias MC que vai cantar, a maioria fica fora. Quem vai cantar está no palco, está esperando. Sim. Quando ele canta, ele sai, vai já em casa. Não espera para ver o próximo, para prestigiar os outros. Aí, quando foi minha vez, eu falo, não vou cantar por quê? Porque se eu cantar, eu vou sair como os outros. Se eu acabar de cantar, as pessoas que vai cantar vão fazer igual. Então, vamos ficar junto. Quem está fora, você vem para ver. Você não vem para ver Guzarino cantar. Você vem para prestigiar o evento. Uhum. Então, vamos curtir o evento junto. É assim, como eu sempre falava isso, as pessoas já achavam interessante. Porque sempre quando eu estava aí no evento, foi pelo convidado do Felipe de Crote, porque fiz aquela música Terceiro Mundo, que Sim. fala também da realidade do Brasil e do Camarão, uma participação que a gente fez junto para relatar nossa realidade. Então, eu sempre falava isso, quando ele cantava a minha vez, ficar lá, mas vê que sempre as pessoas estavam indo. Mesmo no mestre de cultura, o mestre do hip-hop, sempre via isso. Aí começou um pouco não ir mais, porque eu não vou ir num evento, ver uma pessoa cantando, os outros cantam, ou cantar e ir embora. Não, quando eu cantava, eu gostava de ver e curtir. As pessoas, a maioria ficava, eu que estava indo. Aí ficou já estressado, falando, não, esse tipo de evento não vou. Depois eu conheci Phantom de Lascaux, que ele sempre me convidava para o evento. Aí foi lá fazer a mesma coisa, mas no evento dele as pessoas ficavam mesmo. Aí estava sentindo já mais gosto de poder cantar no meio do multidão. Porque não vou lá e cantar para 2 pessoas. Se é para cantar para 2 pessoas, poderia ficar em casa e cantar para minha filha e minha mulher. Sim. Mas não é isso que eu estava gostando. Que ia divulgar para o mundo, conhecer o ritmo do rap francês, porque a música não precisa entender o que as pessoas cantam. Você precisa pelo menos ouvir a melodia, o ritmo que as pessoas estão passando. Sim. Aí começou, foi legal. O mais que foi gostoso para mim foi lá no Festival Perola Negra, com o convite do L. Dias, ele que está produzindo minhas músicas, o vídeo para mim. Aí me convidou lá no Uberlândia, a gente fez um show bem bacana aí, que eu senti que foi a primeira vez que foi lá. E o público, achei que as pessoas de lá já sabiam a minha música, a letra da minha música, a música que eu fiz foi I Get The Money. Quando eu falei I Get The Money, já responder I Get The Money. Mesmo sem cantar em francês, quando chegava a parte do refrão, porque a música é o refrão para a galera. Sim. Letra completa para vocês, quem sabe acompanha, mas quando tem galera, a galera sempre espera a parte do refrão para poder se animar. Então, foi desse jeito começar a me encaixar, fazer participação. Aí eu sempre gostava de fazer participação, mandar lá para o Camarão divulgar. Sim, legal. Então, a galera meio que torceu o nariz no começo, mas acabou aceitando, né? Foi difícil mesmo. E é muito de parceria. Você vai procurando os parceiros certos, daqui a pouco o pessoal
Aceita de Isso vez. mesmo, porque a parceria para mim é um fato para mim. A parceria é um fato para mim, porque é isso que eu estou querendo. Sim. Dizendo que fazer uma participação contigo, eu ganho seu público, você ganha meu público. Com certeza. Se eu mandar uma música dizendo que a gente faz uma participação junto, ao mesmo tempo que você divulga, ao mesmo tempo que eu divulgo, É em dobro a aí divulgação. eu dobro muito. Se você faz a divulgação aqui no Brasil e eu faço a divulgação lá no Camarão e na França, a gente já está pegando o mundo. Sim. E sempre quando eu faço uma participação com uma pessoa, eu sempre explico o objetivo de fazer participação. Sempre vai tocar na rádio no Camarão, sempre vai passar na televisão se for um clipe, então vamos divulgar. É um pouco essa visão que tem para poder fazer participação com a pessoa. Legal, bacana. E aí veio o segundo CD. Como você começou a estudar o segundo CD que tem I Get the Money? Essa é a música principal do CD, né? Certo. I Get the Money, fica lá onde... You Get the Money? I Get the Money. Yes. Onde já fica lá ouvir, como eu estou falando, sempre ouve as músicas, né? A música brasileira é a música do mundo. Quando entra lá no YouTube, joga lá qualquer música. Ou entra na playlist do YouTube para ouvir música. Aí fica lá esperando. Fala, eu tenho dinheiro. Fala, como assim eu tenho dinheiro? Se eu nem uma Lamborghini eu não tenho. Fala, não, o dinheiro é a saúde. O dinheiro é a tranquilidade. O dinheiro é a paz. Então, se eu tenho isso, Exatamente. eu tenho dinheiro. Graças a Deus, eu estou aqui, nenhum problema eu tenho. Eu consigo colocar o pão com açúcar na minha mesa e comer. Eu, à noite, eu consigo comer. Então, eu estou tranquilo, eu tenho dinheiro. Começa a falar, get the money. Aí fala, vou escrever já. Comecei a escrever. Aí eu fui no estúdio mesmo. A primeira música do CD que eu gravei foi a Get the Money. Legal. Aí eu lancei, eu fiz o clipe, eu lancei. Foi sucesso. O primeiro dia que eu lancei, graças a Deus, consegui 7.000 visualizações. No primeiro dia, falei, que legal. Nem eu fiz nenhum compartilhamento, eu só coloquei no YouTube. Aí a música estava subindo. Eu falei, tá bom, então se está subindo, tá, vai ser o título do álbum. Comecei a escrever, a segunda que eu escrevi foi Quem Roubou. Chamei várias pessoas, só que para gravar essa música de Quem Roubou até o clipe, eu fiz 2 anos para gravar, porque tinha que chamar as pessoas da França, chamar as pessoas do Nigéria, chamar as pessoas do Canadá, dos Estados Unidos. Então, cada um grava a parte dela até mandar fazer o clipe. Demorou bastante. 2 anos. Banamalassé, que eu fiz, foi lá no Camarão que eu gravei. A noite está quente, foi a participação. O que significa banana malacê? Banana malacê é uma comida que eu gosto muito, a comida camaronense. É a banana mesmo mexida com amendoim, a massa de amendoim com molho, com peixe. Então, uma comida... Nossa, amendoim, banana e peixe. Tem um pouco de ingredientes. Óleo de dendê. Óleo de dendê. Azeite. Não, azeite não. Lá é óleo. óleo. Azeite é aqui, os baianos que na Bahia aquela tem... que faz... acarajé? Acarajé, aquele óleo mesmo. Sim. Um dia, quem sabe, você provar. Aí vai morder seu dedo, vai esquecer de arroz e feijão. Olha, legal. Quando eu for em Camarões, eu vou pedir banana de malaxé. Vai experimentar, é muito bom. Então, foi uma comida que eu gostei, que eu gosto muito. A última comida que minha mãe fez, que está já no céu. Então, eu fiz essa música para dedicar à minha mãe. Legal. Com um amigo meu que formamos um primeiro grupo do M121. Chamei, vamos fazer uma música para relaxar, como as pessoas que já dançam. Falei, vamos fazer banana malacé. Fiz lá de brincadeira mesmo. Mas está na boca do povo lá no Camarão, da criança. Quando cada criança me vê, gene rapalo macabo, rapalo patate, rapalo taro, sei lá, banana malacé. Então as crianças adoram essa música. Que legal. É uma boa música para se tocar nas festas onde tem esse tipo de comida. Tocar na festa. Né? Family africana. A mulher africana, a fama africana. Então, fama africana porque vamos valorizar a mulher. Pode ser que poderia dizer mulher do mundo, fama do mundo. Aí não devia ter sentido. Dizendo
fama do mundo. Aí eu falo, não, fama africana, mulher africana, porque é para valorizar as mulheres, Sim. principalmente minha mãe, principalmente minha filha, tudo para mim que é mulher, tem que valorizar. No, infelizmente, o Camarão é um país que tem uma ditadura, uma geração, mas valorizamos a mulher. Aqui que é pena que estou vendo muito na televisão, as mulheres são agredidas e não conseguem cair a lágrimas, segurar lágrimas, não, porque para mim é muito difícil de ver como um ser humano vai agredir essa mulher que fala que ama a mulher. Então eu tenho muito essa dificuldade de segurar minha lágrimas. Aí fiz essa música, Mulher Africana, vamos valorizar a mulher. Certo. Esse aqui tem a participação também, né? Certo. Quem é que participa aqui? Ali, foi ali do Porto, um amigo meu, muito mesmo, big up, ele é do Benin. Então ele mora aqui no Brasil, mas chamou ele para fazer uma participação. Ah, vamos fazer uma participação. Sim. Você faz no seu dialeto, eu faço em francês. Aí também tem cantando um pouco em português e também. Aí foi lançado recente, 2018, álbum Get the Money. Aí foi lá no Camerun, lançou aqui, impressão aqui, foi lançado lá no Camarão, que também as pessoas recebem muito. Só que como é um álbum que tem 10 músicas, a primeira música que roubou é difícil tocar, porque fala mais do governo. E aí as pessoas que a lá música que curte muito é a Get the Money, Banamalas. Então, como eu vou dizer, um álbum, cada um tem seu gosto, né? Sim, sim. Tem as pessoas que já me mandam várias mensagens no YouTube também, quando vejo lá o comentário, que eu gosto de responder, né? Para ter essa afinidade com fã. Aí eu respondo muito. Então tem muito comentário lá dizendo, relatando a realidade mesmo, que está difícil. Sim, legal. Alcoólicos Anônimos, por que essa música? Alcoólico Anônimos, eu não sou alcoólico. Você já frequentou o AA? Eu não bebo, não. Não, eu bebo socialmente. Alcoólico Anônimo, porque tem muitas pessoas que estão bebendo, que estão ficando nessa reunião. Então, a primeira vez que eu li esse nome foi lá na Brasília. Eu estava andando, aí eu vi uma placa Alcoólico Anônimo. Aí eu pergunto, mas o que significa Alcoólico Anônimo? Fala que não é uma reunião, que a gente vem lá fazer uma reunião para cada um explicar o problema dele. Então eu falei, então eu vou fazer uma música Alcoólico Anônimo. Eu chamei o grupo que a gente estava fazendo essa música, foi muito bom. Aí chamei as pessoas e falei, vamos fazer essa música mesmo, Big Eye. A gente fez essa participação com ele, com Big Eye. Um grupo também de várias brasileiros, colombianos e franceses. Aí fiz essa mistura, cada um chegava, tipo, estamos na reunião relatando o problema do álcool, queremos deixar, queremos... É difícil, então fiz essa música mesmo para poder um pouco relatar. Conscientizar a galera. Isso mesmo. Beleza. C'est une traveke. C'est une traveke. O que quer dizer isso? Não sei se... Não sei se é ruim falar, não sei se é bom de falar, mas... Você não se travesti? Tá ok. C'est une traveke, c'est une travesti. Porque quando eu cheguei aqui no Brasil pela primeira vez, eu vi uma mulher, eu vi uma pessoa achando que uma mulher. E não era mulher. Depois me falaram que é homem. Tá. Meu Deus. Mas você descobriu isso rápido ou foi depois que... Não, foi... Ou no outro dia você descobriu? Não, não paquerou ela não. Não paquerou ela não. Eu estava andando com um amigo que já está aqui há tempo. Eu falo, meu Deus, aqui tem uma mulher bonita. Eu falo, tá sonhando, esquece essa aí, não é mulher. Fala que é homem. Fala, como é homem? Eu falo, não, é mulher. Fala, é homem. A gente ficou discutindo. Eu falo, me explicou, me mostrou umas pessoas, me explicou direitinho que é uma mulher, é homem. Aí eu falo, meu Deus, então eu não acredito que é homem. Ficando com o tempo, aí eu já conheci várias, conheci pessoas, mas não, só quando fala conhecer, vê na rua, não? Aí eu já distingo que ele é mulher que é homem. Aí eu fiz uma música lá, c'est une travesti,
para poder dizer o que... para poder explicar mesmo como são os travestis. Entendi. Isso é uma questão um pouco delicada na África toda, né? No continente inteiro. Sim. Lá não existe. Então, quando eu fiz aqui... E os homossexuais que existem, como é que faz? Sai de lá? É ruim dizendo... Ou apanha, ou morre? É ruim dizendo que mata? Eles morrem? Isso que eu estou perguntando, estou dizendo para você, é ruim dizendo que mata, que a população bate até a... A população bate. A população mesmo já a população gosta. Não é o governo, a população, porque se você travesti, não sei se tem lá, mas se você é viado gay, né? Gay. Que você anda na rua, alguém usa... Porque tempo lá tem delinquente. Então, se um delinquente te ver, vai começar a te xingar, até vai te bater. Sim. Porque lá não aceita essa pessoa, essas coisas. Sim, sabe? Tanto homem quanto mulher não pode ter. Não pode. Não tem travesti que eu sei. Gay tem, mas as pessoas sempre xingam, bate. Se você vai na rua, você não pode andar tranquilamente. Não aceita isso. E entendi. Na lei não tem. Tem que ser bem escondido, bem rustido. Na lei, o governo não permite isso. Entendi. Acho que o único país da África do Sul o único país da África é a África do Sul que é liberado. Que legalizou até o casal gay, mas lá no Camarão não está legalizado. Não aceita isso. Não. Entendi. Mas tem, né? Pode ser que tem. Pode ser que tem. Se não está legalizado, significa que tem, mas não aceita. Tem, mas não aceita, tá certo. Volta para mim. É romântico? Volta para mim, é uma música romântica. É a minha música. Guzlarime é romântico? Quem ama? Acho que eu sou. Rapper também ama? Claro que sim, é muito apaixonado. Rapper, são muito apaixonados. Não é porque estou cantando por relatando o problema que eu não sou romântico, né? Acho que sou, né? Então, eu sou. Essa música eu fiz por a primeira mulher que eu fico apaixonado mesmo. Sim. Fiz essa música para ela. É ruim dizendo que você ama uma pessoa quando você vai encontrar ela e te manda um convite do casamento dela. Sim. Entendeu? Entendi. Você ama uma pessoa, você vai dar um convite para ela, ela te diz, não, tá aqui o meu convite do casamento. Então, ela vai casar por outras pessoas. E você está apaixonado por ela. Você promete ela, tipo, por meu exemplo, quando eu conheci essa mulher, a gente estudou junto, aí eu tinha muito sonho, como eu saí, porque eu vi que o governo não dava certo, como eu estava falando, aí eu saí. E eu conversei com ele, quanto tempo você vai me esperar? Ela falou, não, pode ir buscar a casa do seu sonho, quando dá certo você volta. A menos de um ano, Deus abençoe, voltei. Aí, quando voltei, foi a classe dela, achando que foi o romance que devíamos viver. Aí eu fui encontrar ela, entregar uma rosa bem bonita. Sim. Quando entrega a rosa, ela me entrega o convite do casamento dela. Meu Deus, parece que vou ter AVC. Mas estava com o coração forte, aí desisti, então foi. Aí e essa música você fez para ela? Foi assim mesmo, relatando a realidade, dizendo que volta para mim, mas como você já está casado, não tem como. Aí vou também seguir meu caminho, siga o seu caminho também. Entendi. Essa música mesmo. Aí eu fiz com a participação do Ali Diasse e Uche, uma brasileira com um nigeriano. E foi também muito sucesso na internet, e na rádio e na televisão lá no Camarão. Entendi. Legal. Tá acabando já nosso hoje, quase uma hora já conversando aqui. Vamos cantar, eu quero ver ele cantando. A gente vai colocar um clipe aí para vocês aí, certo? Guzlarime, na sequência ele canta mais 4 sons para vocês ao vivo aí, beleza? Se liga aí, fica com o clipe. Agora, fala pra gente. Todo mundo Bush. É isso aí. Todo mundo Bush. Ok, mais uma vez Guzlarime aka Lobizama. On revient en force, tout le monde bouge. Aïe, même plus ça. Tout le monde bouge, tout le monde danse, tu vois. C'est Teresa Médine, nous sommes bandits, tu vois. Tout le monde bouge, tout le monde danse, tu vois.
vois, c'était pas carreau, t'as pas fait gaffe, tu vois. Tout le monde bouge, tout le monde danse, tu vois. C'était samedi, tous sont bandits, tu vois. Tout le monde bouge, tout le monde danse, tu vois. C'était fatigué, si on te remplace, tu vois. Everybody shake, everybody dance, you know. Ici, tout le monde bouge, tout le monde danse, tu vois. Demande par à qui t'as fait, je te chégan. Pour commencer à faire ça, mets-toi à l'aise. C'est samedi, je t'invite à faire du feu ton show. Le chama des papos, c'est l'embre à get the money. Ni à compter taché, on était le gars de banque, on t'a vaincu comme égout. Oublie tes soucis, lève pas le ton cœur, bouge ton corps. Ce soir on fait la fête, faut écran noir et blanc comme les anges du ciel. Pour nous il n'y a pas de limite, quand le désir a pu siffler, c'est la catastrophe totale. N'aie pas peur, la pause s'impose, ne revendique pas la cause, mais la dose. Ce soir on expose les champagnes, des baranino, ils confirment la drogue. Tout le monde bouge, tout le monde danse, tu vois. C'était un samedi, tous sont bandits, tu vois. Tout le monde bouge, tout le monde danse, tu vois. C'était pas carreau, t'as pas fait gaffe, tu vois. Tout le monde bouge, tout le monde danse, tu vois. C'était un samedi, tous sont bandits, tu vois. Tout le monde bouge, tout le monde danse, tu vois. C'était fatigué, si on te remplace, tu vois. Vamos dança aqui comigo. Vamos mexer aqui na pista. Vem rebolar, que te quer ver. Vem se envolver, là là. C'est pas du macossa, bico sindombolo. Mais elles sont qui font bouger les matos, c'est les lolos. Aqui no tem inimigo, vem fazer a festa comigo. Dizia lá São Paulo, tamo junto, então fica ligado. Vê se quero bailar, fica no legal onde tá quente. A menina tá com corpo sem som. Você quer sentar, sentar. Abamela, je suis dindé, élégant dindé, c'est pas forcé. Mon gabarit te fait peur, ne te dérange pas, je suis un bon gars. Trouver des belles go qui t'envoient, c'est ça que ton pied ne touche la terre. Tout le monde bouge, tout le monde bouge, tout le monde danse, tu vois. C'était un samedi, tous sont bandits, tu vois. Tout le monde bouge, tout le monde danse, tu vois. C'était pas carreau, t'as pas fait gaffe, tu vois. Tout le monde bouge, tout le monde danse, tu vois. C'était un samedi, tous sont bandits, tu vois. Tout le monde bouge, tout le monde danse, tu vois. C'était fatigué, si on te remplace, tu vois. Você sentiu? É desse jeito mesmo. É Dias na produção, Gus La Rime no mic. É desse jeito. Je fais partie du jeunesse qui vit dans le complexe, manque de souplesse. La mauvaise gérante nous laisse à carence. É isso aí, você ouviu aí Gus La Rime? Você viu? Que legal. Agora ele vai fazer um som ao vivo pra gente aqui. Se liga porque o cara é muito bom. E se você curte aí rap do bom, não só do Brasil, de todo mundo, tá aqui um cara que representa muito bem. Então, Gus La Rime pra vocês ao vivo agora. Se liga aí, ó. Ai, vamos de Banamalacê. Gus La Rime em casa. Black Samba. Gus La Rime à l'hôpital. Gus La Rime. À la production. Toi-même tu sais, c'est la Banamalacé. Comme un man. Comex. Dans le rap de Comex. Rap pas le macabre, rap pas la patate, rap pas le tarot, c'est la banane. Rap pas le macabre, rap pas la patate, rap pas le tarot. Ça vient des Cameroun, de l'Ouest. Parmi les sections de métiers, ça vient des Cameroun, de l'Ouest.
clasher, je vais déclasser de la banane mère. Vert parmi les villages mon père. Les jeunes se sont unis pour créer banane malasse. Comme la rabie, c'est toi qui dois le faire. Après un long voyage, depuis dans mon village, sans avoir de bagarre, c'est dommage, je reconnais. Mieux être seul que d'être mal accompagné. Bagarre, je peux te fatiguer, allez. On l'alerte, c'est pour ça ça t'énerve. Si tu veux te renseigner, demande à l'élève. Qui a pris mon sac? À l'eau. Qui a pris mon sac alors? Va te faire photo. Raison pour laquelle je suis venu seul. Comme si j'ai été en guerre, pas besoin de mes sœurs. Déguster ce nouveau rap à travers la rap. Je m'adresse à mes amis et aussi mes ennemis. Je ne rappe pas le macapo, rappe pas la patate, rappe pas le carreau. C'est la banane malade, ce ne rappe pas le macapo, rappe pas la patate, rappe pas le carreau. C'est la banane malade, c'est ça qui fait la merde. Personne ne me teste, ne s'inquiète les Camerounais. De l'Ouest, de me je vais te pas le macabre, moi je vais quitter ta cour. Je fais un tour à bagater, après on s'ouvre, y'a pas samba. Tu aimes la banane, ce soir on va te malasser. Car la fois tout est mis à vaille. Je dis le petit de Pounas, je fruit de toi-même, tu sais. Chaque doigt sort une boîte d'arachide, je lui pas le rouge. Avec tes frappes sans tu crèves la daille. Et les tirs à sa médecine, le climat dont à nous c'est petit, avec le malassé. Fatima c'est cadet à petit. Passe mon tout, je mange, je fuse mes doigts. Mon frère en paye du job, ton corps gelé. Moi je suis dans mon malassé. Dis-moi qui prend le point, tu l'as dit, ça vient de l'ouest. Ne reste pas, sinon je te casse le poids avec mon sac. Ta maman range que tu m'as chelé la bienvenue. Car ce soir on est fiers d'être à table, sinon c'est la banane malassée. Pas de tragédie, tu sais comment ça se passe. Une table royale à tel Bunga. Je ne rappe pas le macabre, rappe pas la patate, rappe pas le carreau. C'est la banane malassée, ne rappe pas le macabre, rappe pas la patate, rappe pas le carreau. C'est la banane malassée, ça qui fait la Camerounais. De l'Ouest, parmi les quais, personne ne me teste, ne s'inquiète les Camerounais. De l'Ouest, c'est de me clasher, je vais déclasser le coup. Le rap m'a mis en haut, ne dites plus que je suis en bas. Ne me confondez plus, je suis le gars de Bassamba. Même si pour arriver chez nous, il faut descendre. On ne manque pas à manger les janvier jusqu'en décembre. Mogamgaka, si tu ne vantes pas ta patrie, tu le feras encore quand, parce que bientôt nous allons partir. On fera un long voyage quand nous serons des cadavres. Sans avoir de bagarre, je sais dommage, je reconnais. Je ne rappe pas le macabre, rappe pas la patate, rappe pas le carreau. C'est la banane malade, ce ne rappe pas le macabre, rappe pas la patate, rappe pas le carreau. C'est la banane malade, c'est ça qui fait la Camerounais. De l'Ouest, parmi les quais, personne ne me teste, ne s'inquiète les Camerounais. De l'Ouest, c'est de me clasher, je vais déclasser le coup. C'est la banane malaxée, toi-même tu sais, Gozarim et le bisomène. Ça se passe, sa famille. On est là, everybody jump. Ok, tout le monde écoute ça, man. Gozarim in casa, Black Samba, big up. C'est Zatek. Yeah. Yo, Ibrahim está na casa, vocês estão preparados? E aí, vocês estão preparados? Realmente dança, dança, dança. Everybody, bouge, bouge, bouge. Le monde, jumping, jumping, jumping. Everybody, dança, dança, dança. Everybody, bouge, bouge, bouge. Tout le monde, jumping, jumping, jumping. Everybody, dança, dança, dança. Everybody, bouge, bouge, bouge. Tout le monde, jumping, jumping, jumping. Everybody, dança, dança, dança. Everybody, bouge, bouge, bouge. Tout le monde, jumping, jumping, jumping. Everybody. Ne dites jamais que je vous ai abandonné, car je suis de retour en pleine forme. J'ai tout juste donné le temps de baiser, de s'exprimer. Maintenant je prends le contrôle. Gus la rime, c'est mon nom d'artiste, alors ne teste pas. Le moment est venu de tirer les cartes, j'aimerais le faire play. Didier baisse la pression pour calmer les jaloux, sinon ça va prendre feu. Prépare ton tempo pour écouter de la bonne cicatrice, provoquer le bisomène. Maintenant c'est fait d'appeler SOS. Qui dit la cause se mélange à la
Krabatoa, raison demande à Chris Arabi, le gars de la banane malassée. Je remercie le bon Dieu car mon savoir vient de lui. Ma bouche est un volcan pour ceux qui ont les larmes à prêter vos yeux quand ça doit couler du sang. J'ai parcouru les pays en pays pour être que je suis un tank à la boca. Dansa, 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 everybody. Bouge, 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 le monde. Jumping, 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 everybody. Dansa, 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 everybody. Bouge, 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 tout le monde. Jumping, 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 everybody. Dansa, 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 everybody. Bouge, 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 tout le monde. Jumping, 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 everybody. Dansa, 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 everybody. Bouge, 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 tout le monde. Jumping, 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 everybody. Ta musique remplit les boîtes de nuit, passe à la télé, dans tous les radios, maintenant elle coule la différence. La main touche les cœurs, sensibilise les gens, fait couler des larmes et donne des émotions. Pour ça je les chante et puis j'évangélise. Où est passé ton sourire? Si tu veux mal, parle de moi. La seule chose t'oublie, je suis un chinois, mais ce sont tes dents qui vont se fatiguer. Si la musique est un buzz, pour avoir des nanas, moi je le fais avec amour, détermination pour la nouvelle génération. Ceci n'est pas du maco, c'est du bigou. Ces meilleurs sont des fraternités pour tous les tribus à bas le tribalisme. J'ai pas les piches de couche ou encore de Michael Jackson, mais le cri dans le bisomène. Comme un caméléon, j'ai changé de style de saison en saison. Quand tu penses qu'on prend le Cameroun, c'est là que te présente la carte du Tchad. Dansa, 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 everybody. Bouge, 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 le monde. Jumping, 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 everybody. Dansa, 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 everybody. Bouge, 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 tout le monde. Jumping, 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 everybody. Dansa, 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 everybody. Bouge, 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 tout le monde. Jumping, 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 everybody. Dansa, 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 everybody. Bouge, 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 tout le monde. Jumping, 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 everybody. Trop d'artistes, pas de scène, influenceur digital, critique taxi. Tu payes pour être piraté. Dépense des millions pour passer à grâce à Free. Motherfuck, ministre de la culture. Avant de passer dans les radios, je faisais déjà succès dans ton quartier. Pour ça, ta soeur me confondait à Jimmy. Sois pas surpris si ta mère m'appelle bébé. C'est que je sens l'accent de ton père. Parce que je représente les gars de Bangonos City. Ta piscine complète à 10. Tu veux ma couronne, rendez-vous à Tonga City. Noble fils d'Indé, c'est de ça qu'il s'agit. Élégant d'unité. Vous êtes tous comme des poètes qu'on ne retrouve quel sentiment dans les poèmes. Pour lever la foule, j'ai pas besoin du shit. Le manadon matinée, quand tu connais, tu connais. Un peu d'aspect pour avoir du respect. Sinon mon coup de poing s'écrase sur ta face. Dansa, 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 everybody. Bouge, 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 le monde. Jumping, 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 everybody. Dansa, 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 everybody. Bouge, 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 tout le monde. Jumping, 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 everybody. Dansa, 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 everybody. Bouge, 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 tout le monde. Jumping, 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 everybody. Dansa, 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 everybody. Bouge, 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 tout le monde. Jumping, 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 everybody. On lève les mains, everybody. Ça se passe comme ça, tout le monde. Everybody. Everybody. É isso aí, Gus Larime. Vamos dar um tempo para ele respirar um pouco, porque olha, essa música é puxada, essa música é muito legal. Everybody Jump, você pode procurar aí nas plataformas, no YouTube, curta lá, comenta, porque ele responde todo mundo lá, certo? Então comenta, entra lá, Everybody Jump, Gus Larime, é muito legal esse som, um clipe bem legal, passando aqui atrás, aqui ó, todo mundo atrás de você, jump, 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 legal. E esse clipe aí foi gravado onde, ô Gus Larime? Conta pra nós aí. Foi em São Paulo mesmo, né? Pô, legal, legal. E é isso daí, cara, Gus Larime fazendo aí o seu trabalho. Tem mais 2 sons pra rolar ainda, né? Então, vamos que vamos. Gus Larime, mais um pouco de som para vocês. O cara é bom, mano. Se liga aí, ó.
know my name? This is God's la rime aka Lobizama. Toi-même tu sais. Yes. I got the money. I got the money. J'ai de l'argent, les diners, les fafios. I got the money. I got the money. Je suis la piste, ça va qui fait du show. I got the money. I got the money. J'ai de l'argent, les diners, les fafios. I got the money. I get the money. Je suis la piste, ça va qui fait du show. My name is Gonz la rime, I get the money. Comme disait Bagatelle, j'ai de l'argent. Bosso Vuitton, c'est mon cousin, je suis le neveu de Bill Gates. J'ai la Ferrari, Jet Set, Besla, Tumbelai. Combat Joseph, tu ma life. Fils de Kounas et Free, toi-même tu sais. Aïe, 2 millions de dollars égale à 1 kilo. Demande à marquer les joueurs, cadère et témoin. 90 kilos d'ADN, élégante unité, je suis une gay. De qui on m'a robe, de qui on m'a succès. J'ai pas peur de gérer un problème car je suis la solution. Salut-moi avec un code de bonheur, sois mon ami comme Christian du Cameroun. Le frère où je le représente, alors pas de problème, I get the money. I get the money. J'ai de l'argent, les diners, les fafios. I get the money. I get the money. Je suis la piste, ça va qui fait du show. I get the money. I get the money. J'ai de l'argent, les diners, les fafios. I get the money. I get the money. Je suis la piste, ça va qui fait du show. I love du beauté, quand mes beaux sont brûlés sur le Sasaï. I get the money, c'est la chanson de mon quartier. Gris l'Arabie du Big, ayant connaît. Elle dit à la production, c'est du bon son, nigga. Appelle-moi gauche, la rime me représente sur les plateaux pour te donner mon nom d'artiste. Je joue pas au tennis, mais je te tape avec mon disque. Le pied dans l'eau, faire un tour à l'hôtel Manapani. Jamel l'oiseau, laisse ta plume s'envoler. Premier dans la case, meilleur dans la salle. Bamé dans l'ouma, Asini, Fanti, Sinapopo. J'ai mon clan, mon cri de guerre, bandonnant sur mon quartier. Petit, sois le bienvenu, installe-toi par une place, I get the money. I got the money. I got the money. J'ai de l'argent, les diners, les fafios. I got the money. I got the money. Je suis la piste, ça va qui fait du show. I got the money. I got the money. J'ai de l'argent, les diners, les fafios. I got the money. I got the money. Je suis la piste, ça va qui fait du show. Ça met le taux de ciganero, c'est qui fait du lenero. Moi j'ai bien des lingots d'or à côté des diamants. Dans le quad, on me voit rouler, pas de concurrence. J'ai bien avec ma mégo Ferrari Jet Set. Pour faire la fête, il faut ma présence. Cigare, champagne, caviar. Viens sur la piste et fais ton malin. C'est la fin de la récré, lève le malin, lance à Douguet. Aspirant à Papa John, le roi du God. On gagne la 777, l'Angola te connaît. Si tu dors, ta vie dort. Faut pas le moment de baisser ton front. Je distribue de l'argent, la joie, l'aide au souillon, bout de tes lèvres. Comme la scène de Plion, c'est dans l'ascenseur avec Jay-Z. I get the money. I get the money. I get the money. J'ai de l'argent, les diners, les fafios. I get the money. I get the money. Je suis la piste, ça va qui fait du show. I get the money. I get the money. J'ai de l'argent, les diners, les fafios. I get the money. I get the money. Je suis la piste, ça va qui fait du show. I get the money. 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 All night, we are out. We dancing, drinking, smoking, check it out. Party all night, we can't stop. We spend the money like we naked, shut your mouth. We gon' fly here. Sex and money is so funny tonight. We gon' fly here. I make some money and I spend it tonight. I blow trumpet out tonight. É isso aí, mano. I get money, I get money. Se liga, ó, você se ligou aí? Gus la rime. Mano, que da hora. A câmera tá nesse aqui, vem mais pra cá, pertinho um pouquinho aqui. Ali, ó, chegamos junto aí, ó. Então, é isso daí. Gus la rime, I get money. Outro som legal pra caramba. Acho que a galera, quando isso faz show, não vejo a hora, né, de ter show com gente, com as pessoas. Aqui não tem ninguém no estúdio, tá eu, Gus la rime, Net Alves e Nico Antunes só.
cumprindo todas as regras aí da pandemia, né? Sem muitas pessoas, mas logo mais, se Deus quiser, todo mundo vai tomar as vacinas e vamos estar todo mundo junto curtindo muito som. Aí nós vamos chamar o Gus Larime para voltar aqui com a galera lotada aqui e ele fazer um show bacana aqui pra gente, né? Então, vamos que vamos. Mais um som aí, Gus Larime. Hey, Damon Bled. Você président radial só fait de pouvoir. Bienvenue dans mon bled. Écoute ça. Down the street, what's going on with me? Down one seat, downtown tonight. Dance one seat, dance down merry-go, dance down merry-go, dance down merry-go. Bienvenue dans mon bled, il n'y a pas de problème, on le connaît, qu'on paie, travaille pas. Texte de nos ancêtres, ça génère rien qu'à temps. C'est qui dit la jeunesse, le chômage, l'égalité. Nos esprits sont privatisés, AES, dépendez des droits, parmi nous serons bouclés. Tu nous fais chier avec ton électricité, le courage va nous sauver. La sécurité est contaminée, le développement est parfois provoqué, c'est qu'il est difficile. Dans les hôpitaux, sur les réseaux soignés, nous pouvons meurtre par mal dans le monde. Les femmes à la sauveuse pour assurer la vie des enfants. Le commissaire à la chasse pour assurer la torture, la pied du soin. La justice est donnée dans les consensus. On nous fait comprendre la route du pas. Mais là, nous doit y avoir des faits des victimes. C'est vrai que mes jeunes de marquis. Regarde dans mon enfant, tu en fais partie. J'ai dit ton gouvernement d'agir dans la politique. J'ai laissé 60 indépendance à la traite des majeurs en solo juridique. Dance on shit, so no one with me. Dance on shit, dance tonight. Dance with me, dance on merry-go, dance on merry-go, dance on merry-go. Les jeux sont localisés sur les montées, c'est une nombre d'enfants de droite marche pacifique. Allô Paris, doit la route d'après les hôpitaux. Ex-orange contre le réseau, cachant dans quelqu'un chasse sa famille. La sélection camerounaise de soi, dans le fond, le long dans la barbe son cri. Les dédications par l'heure avec quelqu'un d'Orient, tu deviens vaillant en plein. Bienvenue au Dodo avec les essentiels de la baignade. Avec national de Douala, nos millions perdu de couleur. Pas des taxis à prier, le magouille en clinchant de service. Bien qu'il y a Junior, beaucoup de chobi, Capel, on a notre malheur. Que tu verras passer pour un fait comme le redonne du coup se poésie. Mais là que des gens sensibles, des bouches comme ici. Te contaminent, toi pas besoin de réaliser. Je le tatouage, toi je dois aussi le mot qu'on a l'Afrique. Fils de mon ancêtre, tu mon emblème à l'heure, mais marie sur mon chemin. Fils de mon ancêtre, tu mon emblème à l'heure, mais marie sur mon chemin. Take on the shit, so no one with me. Dance my seat, dance tonight. Dance my seat, dance on merry-go, dance on merry-go, dance on merry-go. Voyons faire battre du côté de la F avec des colocats inclus. Bien rappelé comme des poules ou les bons, les secrets ils font déjà le crédit, tu le sais. Voyons quoi, présidentiel, mon chien dans mon pays n'hésite pas sous vocabulaire. Il est plus un héros qui en Afrique. Au dernier nouvelle, il est dit qu'il est mort. En ce moment, il a dit c'est signe. Vous attendrez longtemps. Tu détruis ta confiance, c'était confiance, c'est bien. Et après, Valsora dit c'est pays, tu les jeunes. L'Africain n'aime c'est où est sa cachette. Au secours, voleur, justice populaire. Les lapidés assassinés, pas besoin de savoir ce qu'il a fait. On lui dit c'est vraiment, on pose à faire, mon frère. Plus de croissance, ça c'est nous ne sommes tous dépendants différentes cultures. C'est colonisateur, non pas peur de la Chine, la corruption, non. Viens exploiter le pétrole dans nos pays, nous laisse dans nos noirs. Ils veulent faire de mon pays comme le leur. Légaliser les PD, les lesbiennes, dis-moi ceci est bien. Dis-moi ceci est bien. Dance on watch me. Dance on the shit. With me. Dance on the shit. Dance on tonight. Dance
American, just American, just American, just American. É isso aí. Yeah. Goslarime, mano. Yep. Isso aí, mano. Putz, Certo. muito obrigado. Obrigado. Cara, que legal a gente ver aí um artista, né? Vamos dizer, um artista do mundo. Ele não é um artista. E ele já está em todos os cantos do mundo. Fala pra gente quantos países você já foi. 5 países. 5 países. Aham. Quantas línguas você fala? Qual é a língua? 4 línguas. Certo. Fala algum já. Em Camarão tem. Francês e inglês. Francês e inglês. Tem algum dialeto? Sim. Como é que chama? O Bagante. Menjumba. Medjumba. É minha língua, né? Meu dialeto. Seu dialeto é Medjumba. Menjumba. Ah, legal. Você canta rap Medjumba? Queria muito, mas ainda não. Que seria legal, hein? Muito mesmo, seria mais, só que ainda não canto Menjumba. Em Bagante, como a pessoa tem costume de dizer, mas é Menjumba. Legal. E é isso daí, então. Então ficamos por aqui. Esse foi a entrevista Black Sampa. Goslarime, que participou aí dos 10 independentes e por isso está aqui hoje fazendo sua apresentação. Esteve aqui. E muito obrigado mais uma vez. Agradeço muito do fundo do coração. Bastante o seu trabalho aqui. Muito obrigado. Tem programas, agora a TV Black Sampa, né? A gente está falando, tem a Rádio Black Sampa que não parou, continua a programação 24 horas lá. E também tem a TV Black Sampa, onde todo dia tem 4 horas de videoclipe para vocês. E com certeza, Everybody Jump vai para a playlist desse mês aí. Beleza? Muito obrigado do fundo do coração, agradeço às pessoas muito mesmo pelo processo e que sempre Deus te ajuda. Estamos nessa luta, essa pandemia está atrapalhando muito a gente, mas Deus sim está vendo tudo, já voltamos ao normal, o mais importante se cuida. Deus contigo, conosco. E não esquece, todo mundo que pode me seguir lá no meu Instagram, Goslarime Rap 17, na minha página oficial GLR Le Lobisomem, no YouTube Goslarime Lobisomem. Muito obrigado. Juntos vamos crescer nessa vibe. Ai, toi mesmo tu sais. É isso daí. Goslarime para vocês aí, então. Se liga. Vamos para a câmera de lá agora que eu quero falar com a galera. É isso daí. Então, redes sociais, Instagram, YouTube, Facebook, Goslarime, o Lobisomem, pode procurar aí que você vai achar ele, certo? Curta, compartilha, comente lá, não custa nada, não paga nada, é só ajudar a cena do rap nacional, rap independente e o rap internacional dele também, beleza? Ai, toi mesmo tu sais. Valeu, até a próxima!